Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Um excelente final de semana pra você, um ótimo sábado. Vamos lá pro giro de notícias do nosso Palestra, que enfrenta amanhã o Vasco. Hoje já tem jogos aí do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Fortaleza em campo, é um time que a gente tá ali de olho também, porque tá atrás do Palmeiras contra o Bahia. E amanhã nós enfrentaremos o Vasco e o Botafogo joga contra o Fluminense, jogo duro. E o Fluminense é o mandante, então vai ter mais torcida nesse jogo aí. Bora lá pro giro. Se você quiser acompanhar esses jogos do Campeonato Brasileiro, jogos dos campeonatos da Europa, canais de esportes e muito mais, chama o TV Torcida, galera, no primeiro comentário na descrição, e você concorre à camisa do Palestra, isso mesmo. Então chama o pessoal lá, faz o teste na hora no seu celular, no seu televisor, você vai ter uma ótima grade de canais, ótimo custo-benefício, tem filhos em casa, tem desenho em 24 horas, você vai ter uma grade aí bem completa para você assistir o que você quiser, e principalmente muito futebol. Então é o seguinte, galera, começando aqui sobre a final de ontem do Sub-20, o Palmeiras empatou 2-2. Eu acho que foi um bom resultado devido às circunstâncias do jogo. O Palmeiras começou melhor na partida de ontem, estava cercando ali com a bola parada do Gilberto. Gilberto que jogou muito bem, para mim foi o melhor em campo, ele não fez gols, mas os dois gols saíram das suas jogadas. Uma falta que ele bateu e no final ele cruzou lá, o zagueirão meteu a canelada na bola e a bola acabou indo pro gol. O Palmeiras empatou aos 50 do segundo tempo, o jogo terminou 2-2. Também destaque para o David, que pegou 2 pênaltis. Um ele pegou, ele realmente se adiantou um pouco, e no outro, ele no mesmo canto, o jogador do Cruzeiro estava em choque ali, porque ele bateu muito fraco, mas o goleiro tá lá, a chance maior sempre é do atacante, então mérito pro David, que esperou a batida e pegou 2 penalidades. Uma foi anulada porque ele se adiantou, mas é um goleiro que mostra já qualidade nesse quesito já faz um certo tempo. Palmeiras, do começo, como eu falei, não deixava o Cruzeiro jogar até os 30 primeiros minutos, tanto é que quando o Cruzeiro teve esse pênalti, foi a primeira jogada de ataque, foi quando o Benedetti realmente ele abre um pouco o braço, por mais que o braço esteja meio fechado, ele tem um movimento intencional ali e acabou sendo marcado. O Palmeiras toma o gol no final do primeiro tempo, um golaço do Tevez, né, o nome do jogador. Eu puxando, achei que o Benedetti foi mal ali na jogada, porque ele foi muito lento, ele estava muito longe do jogador para meio que ameaçar, o jogador ameaçou chutar, ele virou, abriu, bateu de pé esquerdo e fez um belo de um gol. E aí o Palmeiras no segundo tempo empatou logo no começo, o Cruzeiro, o jogo ficou mais lá e cá no segundo tempo, o Palmeiras acabou caindo, o Palmeiras no primeiro tempo teve um volume de jogo maior. O Luigi fez algumas jogadas ali, tem uma hora que ele fez uma jogada individual, que saiu driblando, bateu, a bola saiu perto do gol. E no segundo tempo o jogo mais igual, o Cruzeiro chegou a 2-1 e o Palmeiras empatou ali no final. O que me impressionou no Gilberto foi a capacidade que ele tem, a facilidade que ele tem de ir pro corredor, de bater na bola, isso é o primordial, né? Hoje em dia a bola parada é tão importante e o Palmeiras acabou em um dos gols fazendo um gol de bola parada. Teve outras jogadas que ele cruzou, o Benedetti quase fez o gol no primeiro tempo também, no escanteio, ele bate bem escanteio. E ele tem muita facilidade para driblar o marcador. Ele tá com a bola, ele vai, puxa pro meio, arranca, tem uma bela de uma finalização. É o jogador que mais chamou atenção no jogo de ontem, né? O Palmeiras ontem apresentou um nível de jogo abaixo do que vinha praticando nas outras partidas. Mas é final, atenção. E agora no dia 30 de setembro, jogo no Allianz Parque, uma segunda-feira final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Só uma correção, ontem eu falei que a CBF marca os jogos esse horário e um inscrito colocou corretamente. Quando a gente erra, a gente tem que corrigir. Quem marca as datas é a TV, né, que possui os direitos de transmissão. E agora a gente pensa, por que marcar um jogo segunda-feira? Mas está marcado para dia 30. Então, bom resultado aí do Verdão para o jogo da volta, para quem sabe aí o Palmeiras conquiste mais um título, mas sempre reforçando, o importante de base é fornecer jogadores para o profissional. Cara, sobre amanhã, o jogo contra o Vasco pode ser também mais uma alternativa, tá? O Abel treinou isso, o Veiga pode aparecer no time titular. Como que seria isso? O Abel colocaria o Maurício, que já jogou no Inter nessa função, aberto pelo lado direito no lugar do Estevão. Claro que o Maurício não é um jogador de velocidade, é um jogador de mais cadência, de mais posse, de mais distribuição do que ir para cima driblando, mas ele gosta de jogar ali porque abre pro pé bom para finalizar. No Inter jogava muito assim. E o Veiga pode aparecer ali no meio. Então mais uma alternativa, se não for o Rony, o Veiga, essa é mais uma das possibilidades para amanhã contra o Vasco. E uma coisa que eu queria falar aqui sobre o Sormani, que é um vídeo que saiu aí, ele falando sobre o Flamengo, uma opinião dele sobre o Flamengo, que eu falei, eu acho que eu vou dar meu pitaco nisso daí. Que o Flamengo é um grande time, que o Flamengo tem grandes jogadores, o Flamengo tem o melhor elenco do país, pra mim tem, acho que é o melhor elenco do país é o do Flamengo. Se vocês forem ver o que tem de jogador lá, assim, passa até da conta, sabe? Ainda mais eu quero ver no ano que vem, quando os que estão machucados voltarem, e aí já tem os que foram contratados agora, vai explodir de jogadores lá. Pois bem, inclusive até o Flamengo tá gastando demais esse ano, viu? Tem umas continhas meio no vermelho aí, mas a imprensa não fala, apesar de faturar muito.
O Sormani acabou falando que, devido à imprensa, que puxa muito saco, inclusive o senhor, né, senhor Sormani? O senhor já falou várias vezes que o Flamengo é isso, é o melhor. Inclusive eu já vi esse ano dizer que o Flamengo era o melhor, o time titular do Flamengo era o melhor do Campeonato Brasileiro e o reserva era o segundo melhor. Pois é, o Flamengo hoje está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, atrás de Palmeiras, Botafogo e de Fortaleza. Então o que eu acho é assim, elenco, jogadores de qualidade individual tem, só que sempre colocam o Flamengo, sempre elogiam o Flamengo muito mais do que ele merece. Eu não tô falando que é um time ruim, mas assim, a boa vontade para elogiar, quando o Flamengo ganha qualquer jogo de 2-0, 3-0, alguma coisa aqui, os elogios são muito acima da conta. Então tem torcedores e gente da imprensa, que não são todos, né? Que o Flamengo é mais do que é. O Flamengo não joga essa bola toda. A última vez que o Flamengo jogou um grande futebol que impressionou, que todo mundo ficou olhando, inclusive eu já tinha canal na época que falava assim, cara, os caras estão imparáveis. Foi em 2019. Foi aquele ano que o Flamengo voava. O time era realmente muito acima do normal, sabe? E os outros times também não estavam muito bem, mas o Flamengo passava o carro. Aquilo já foi, aquilo ficou lá. O Flamengo continuou ganhando títulos, sim, só que nunca mais apresentou aquele nível. E muita gente acha que vai apresentar. Os técnicos que vêm passando lá, mesmo os que conquistaram títulos, o Flamengo não joga essa bola, mas é muita boa vontade com o time dos caras. Então, se alguém chegar lá, um treinador bom, pode encaixar e fazer aquele time render? Pode. Eu acho difícil tendo tantos jogadores. Muito. Eu acho que o Palmeiras e o Flamengo são um pouco opostos nessas coisas. Eu acho que o Flamengo contrata demais, tanto é que tem 3 caras para a mesma posição e o Palmeiras de menos, às vezes. O Palmeiras acaba deixando muito da responsabilidade dos moleques ou dos mesmos jogadores que estão aqui. Então, é um time que tem muito potencial, tudo, mas realmente não joga esse futebol que todos acham que vai jogar. E acham que vão voltar a jogar aquele futebol de 2019. E as coisas não são assim. Os outros times estão melhores, se capacitaram, contrataram, tem sequência de trabalho. Pra mim, na média, assim, o Flamengo está no nível de todos os outros times, como Palmeiras, como Botafogo agora. Estão ali, Fortaleza tem menos elenco, acho que está um pouquinho abaixo, mas vem apresentando uma produção muito alta. Não tem nada espetacular. E pra falar a verdade, nesse ano no futebol brasileiro, ninguém tá jogando essa bola que você fala, olha esse time aqui, tá jogando um futebol. Se você for ver a custo-benefício, investimento, o que o Fortaleza faz é incrível. É incrível, porque qual é o investimento do Fortaleza? Quais são os jogadores que estão lá? E eles estão em terceiro no Campeonato Brasileiro. Então assim, é muito mais... Me admira muito mais o Fortaleza do que o Flamengo. Sim, por quê? Porque analise o que cada um investiu. E o Fortaleza tá lá em terceiro, inclusive na frente do próprio Flamengo. Eu acho que é uma boa vontade mesmo, acho que tem um puxa-saquismo aí de vários, tá? O Flamengo não tem conjunto, o Flamengo não tem coletivo. O Flamengo é um time muito mais individual do que coletivo. Então, é isso que acontece. É um time que tem ali bons jogadores, o Arrascaeta joga muita bola, tem o Pedro que é um goleador nato e resolve partidas, mas nunca foi, nos últimos anos, não jogou para impressionar ninguém. Simplesmente os outros querendo falar, inclusive o próprio que está criticando aí, já falou várias vezes diversas coisas do Flamengo. O Benjamin Bach esse ano falou que o Flamengo, com esse time que tem, ganharia o Campeonato Brasileiro em outubro. Bom, tá faltando 10 dias, já vai ganhar o Campeonato Brasileiro? É muita boa vontade com os caras, que tem um bom time, tem um bom elenco, mas coletivamente o conjunto tá longe de ser um time que impressiona. Pelo menos na minha análise, eu tô falando sem clubismo nenhum, viu? Porque já elogiei o Flamengo muito aqui quando foi necessário. Obrigado aí pela sua presença, galera. Deixe seu comentário que é muito importante. E em breve tô de volta com mais notícias do nosso palestra. Valeu, é nóis!